Sejam muito bem-vindos ao Pod Paz, o podcast da Igreja Batista da Paz. Hoje eu estou sozinha. Oh, carinha de triste. Mário está cuidando da sua bênção. O filho dele que teve um contratempo, ele está lá cuidando dele. Mas, no fundo, eu e toda a equipe de mídia achamos que ele teve uma vingança. Ele quis que eu sentisse o que ele sentiu aquele dia que eu não estava. Mas, independente, eu mando um abraço para o Mário, para o seu filho, para melhoras dele. Semana que vem ele está aqui de novo. E você sabe, toda semana a gente tem um episódio novo aqui nesse canal. Se inscreve, entra. Temos trabalhado os ministérios da igreja, testemunhos. Tem sido edificante para quem tem visto. Então você acompanha aí a gente, tá? Vai ser um tempo precioso, tenho certeza. E hoje é muito especial. Eu estou com um convidado aqui que vai se apresentar. Vamos lá. Boa noite a todos. Meu nome é Eric Junqueira. Sou aqui membro da Igreja Batista da Paz. Muitos aqui me conhecem, então é um grande prazer, tá? Poder estar aqui no Pod Paz, estar participando desse projeto lindo também, que tem tanto impactado as nossas vidas. Tem ido além, né? Como a gente estava conversando antes, onde o nosso corpo não vai, tá indo o vídeo, né? Tá chegando lá um vídeo. O Eric Sim. veio aqui conversar com a gente e ele vai começar contando a conversão dele. Né? Sim, é muito legal, né? A gente relembrar, né? Porque a gente estava falando um pouco aqui no backstage, né? O backstage. O Mário ama essa palavra. Eu copiei dele, eu lembrei aqui agora. E, assim, passou um filme aqui, né? Na mente. Então, a minha história de conversão, ela assim, iniciou na plataforma. Que legal. No meu local de trabalho, né? Eu tenho uma história familiar onde o meu pai, ele era evangélico, crente, batista, mas se afastou do evangelho por mais de 24 anos. Quando ele casou com a minha mãe, né, que se casaram, pouco tempo depois ele se afastou da igreja e ficou todo esse tempo longe. Mas tinha também a minha avó, que era a mãe dele. Ela hoje já está lá junto com o Papai do Céu. Mas ela sempre orava por nós, pela nossa família. E eu comecei, né, voltando, né, a questão de ter começado a minha vida cristã na plataforma. Então eu comecei em 2006, né, a trabalhar embarcado e lá tinha os cultos, né? Então, assim, alguns colegas de trabalho, à medida que foi pegando a intimidade, confiança, né, foram me convidando, né? Eu lembro até hoje o irmão Otamar, um velhinho já, me convidou um dia para o culto lá e eu aceitei o convite. E assim, eu sentei na última Tentando fileira quase de fugir. cadeiras, lá no cantinho. E assim, tudo bem simples, era uma sala de recepção, onde recepcionava quem chegava, né, do helicóptero, aquelas coisas. Então, separaram aquele local para ser o local de culto. E lá tinha umas pastinhas com louvores do Inário mesmo, antigo. Tinha o pessoal cantando desafinado e um violãozinho. Então, assim, eu sentei na última cadeira, no último cantinho. E eu lembro que eu chorei muito naquele dia. Assim, senti muito o toque do Espírito Santo. Eu lembro até hoje, eu não lembro o nome, mas eu lembro a fisionomia do pregador da noite, né? Você lembra a mensagem? Eu lembro, assim, vagamente que foi uma mensagem bem simples, sabe? Aquela mensagem que pega um texto do Evangelho, assim, de Jesus e trata de uma forma bem simples, mas a simplicidade em que Deus faz, né? Se move. E eu saí de lá chorando demais e não saí mais. Então eu comecei a ir todos os cultos, e os cultos lá eram terças, quintas e domingos. Então, a minha história foi essa. Então, Ali começou, ali você começou. voltou. Voltou não, Não, encontrou. encontrei. Porque na sua criação não houve. Não, apesar do meu pai, né, ter tido todo esse tempo afastado, ele e minha mãe, né, minha mãe por ser católica não praticante na época, decidiram por não... Eu não sei bem os motivos, para falar a verdade, mas eu acredito que meu pai tenha me ensinado princípios, valores, Sim. é claro, na nossa primeira infância lá, né? E tudo isso são frutos da minha vida até hoje, mas a minha história de conversão Foi ali no foi seu ali. local de trabalho. Na verdade, aconteceu um momento logo depois em que minha avó, a avó Zélia, né, que eu falei, que é a mãe Tá do meu no pai, céu. ela apareceu um dia lá em casa, né, para visitar, e eu estava sozinho em casa naquele dia. E eu contei para minha avó que eu estava indo nos cultos, na plataforma, e ela já tinha me dado uma Bíblia, e eu tinha resgatado aquela Bíblia e estava começando a ler.
E ela me encontrou naquele dia na sala lá de casa e ela fez eu fiz a minha oração de entrega, né? Que lindo. Na sala de casa com ela. Então, a partir dali, conhecendo o Nossa. Senhor. A gente trouxe lá atrás, né? Isso. Você falou agora que a gente conversando, você lembrou, mas você trouxe uma história que às vezes a gente não... Você tá já há muitos anos no caminho do Senhor, a gente vai chegar até o hoje da sua vida, mas lembrar de onde foi, né? Lembrar o dia que você sentou... Quem senta perto da porta que quer ir embora, você sabe, né? Você sentou perto da porta, não gostei, eu vou embora rápido, Isso, ninguém na última vê. cadeira, ninguém vê. É. E ali o Senhor falou com você, não houve a confissão, houve um encontro com aquele Jesus, aquela presença gloriosa, e aí com a sua voz você faz essa oração. Sim, de oração entrega. de entrega da vida toda, né? E a partir dali, ela faz uma oração que eu lembrei agora, né? De que eu seria Que uma legal. coluna de salvação para toda a família. Aleluias. E assim, pouco tempo depois, né? Por ter assim um contato com igreja, né? Só a igreja lá na plataforma, que era uma igreja até hoje, né? Uma igreja não assim denominacional. Então assim, uma palavra difícil, né? Não é denominacional, não tem Isso. denominação. É todo mundo a igreja a gente chama a igreja do Senhor. Sim. Então, assim, nós temos os batistas, presbiteriano, assembleiano e maranata Deve e por aí ser vai. muito legal. Você mescla, percebe, né? assim, cada um com seu estilo, vamos dizer assim, entre aspas. E é muito legal, assim, a gente Que rico. A gente tá sem olhar para as doutrinas, sem olhar para toda essa tradição de que cada uma denominação traz. Que legal. E só que isso teve um impacto, né? Porque assim, eu tinha o meu momento de comunhão como igreja do Senhor embarcado, mas em terra, na folga. É porque é 15 dias lá e 15 aqui, né? A minha escala era um pouco diferente, né? Era 14, 21. 14 embarcado, 21 de Isso. folga. Aí nos outros 21 dias você não tinha igreja. Aí eu, na época, eu fazia faculdade, né? Então um colega meu da faculdade me chamou para eu visitar uma célula. Olha. Né? Na célula dele. Olha o spoiler do nosso assunto hoje, legal. Tá tudo interligado, né? Isso. Mas é interessante que eu não fiquei na igreja onde eu visitava a célula. Que era uma célula até da segunda igreja. Olha que interessante. Mas eu fui para uma outra igreja na época. Comecei a visitar várias, né? Na época, querendo um local, né? Para eu poder congregar. E eu conheci uma outra igreja, chamada Igreja Evangélica CMA, que foi lá um berço da minha início, né? Onde eu me batizei e tudo. Os seus primeiros anos meus foram primeiros ali? passos, foram ali. Por ter encontrado alguns amigos, algumas pessoas que, na época, eu senti direcionamento de ficar lá. E foi um tempo bom para minha vida. Você começou numa célula. Sim. Depois da oração com a avó, você foi para uma célula. Isso. De uma célula, você achou uma igreja e você tornou membro dessa igreja. Isso. Sim. Aí me batizei, né, na igreja em 2007, agosto de 2007. Olha, lembrou do batismo agora também. Lembrei do batismo. Como a gente tem que lembrar, né? Aquele tem que trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? Muito a nossa legal. conversão. A sua conversão agora de conversão, ele até mareou. Deu até um esquentar, né? Lembrar do que veio, né? A sua história. Porque você não... Eu peguei muitas histórias aqui. A gente tem conversado com pessoas que se desviaram. Ou que passaram um tempo da vida sem compromisso, encontraram. Mas você tem encontrado... Você já era um jovem, né? Eu não fiz a conta, tá? Isso, Eu vou lembrar aqui, fazer a conta da idade. Eu tinha 21 anos. Você era um jovem. Jovem. No pico do... Que o pessoal às vezes desvia dos caminhos do Senhor, você encontrou o Senhor. E numa fase, assim, de um jovem que não era, assim, normal largar tudo que o mundo, né, estava tentando me dar. Porque, assim, eu tinha um emprego bom, tenho, né, um salário bom. Então, eu tinha acabado de comprar um carro meu, estava pagando um apartamento para comprar, fazia faculdade, amigos. Eu tinha, assim, uma vida que todo jovem queria ter. Eu podia chegar numa loja de tênis, por exemplo, e comprar o tênis que eu queria comprar. Na minha adolescência, eu não podia, porque a história dos meus pais também não é uma história... Eu não vim num berço de uma família rica, né? Eu vim de uma família de trabalhadores. A minha mãe professora, meu pai técnico. É suado, né? Então eu cheguei na fase da minha vida que eu podia comprar o que queria. Só que é interessante que aquilo não me preenchia. Nada começou a fazer sentido, porque assim... Era um vazio. Você chega num nível que um jovem quer,
e nada daquilo te satisfaz. Então, assim, foi uma crise mesmo, pessoal, assim, de existencial, vamos dizer, porque foi ao mesmo tempo que meus pais quase se separaram, então foi tudo muito ao mesmo tempo, então uma crise familiar, uma crise pessoal, porque eu Tinha tudo tinha que todo tudo, mundo fala que é o auge, o ápice da vida, né? sim, e Novo ainda. numa idade, e nada daquilo fazia sentido para mim. Então era voltar para casa depois de uma festa, de um show e só chorar, porque nada daquilo fazia sentido. É muito Então, legal pensar nisso, porque a gente conhece muitas pessoas que voltam para o Senhor na lama, né? Os apelos de domingo à noite, a gente escuta quantas pessoas vagaram, se perderam como o filho pródigo e encontram o Senhor no meio da bagunça. Você não, você tinha tudo que esse mundo pode dar, que fala que é o ápice da vida, o ponto, né? Mas tinha um vazio. Que naquela reunião simples, eu gravei muito o que você falou, um lugar simples, era recepção, é a Sim. recepção do navio, né? isso. É a recepção do navio, um juntado de cadeiras. Não sei quantas pessoas tinha ali, mas ali o Senhor Talvez estava. umas 7, 8 pessoas. Olha, e ali o Senhor estava. É muito bonito de ver. E você vai para semear, ali você cresce. Sim, eu passo lá quase 5 anos, 4 anos e pouco. E vou para uma célula. E vai para uma célula. Porque lá era uma igreja com um modelo, uma igreja celular, né? Fortemente no modelo de células mesmo. Então a igreja, tudo da igreja tinha que passar, por exemplo, vou explicar isso de uma forma mais funcional, Sim. né? Eu cheguei na igreja, que interessante. Eu cheguei na igreja e pouco tempo depois, alguns meses, teve uma reunião para participar do louvor. Sim. Então, quando eu era, assim, jovem, mais jovem do que eu era, né? Eu tinha 21 anos. Mas Quando você era um pré-adolescente, um Isso, adolescente. 14, 15 anos. Eu estudava no Cefet, na Escola Técnica aqui em Campos. Então, com alguns colegas, a gente decidiu montar uma banda. E eu gostava na época de rock, pop rock. E a gente montou uma bandazinha entre os adolescentes. E minha mãe sempre apoiou muito tudo que a gente fazia. Então, até show, assim, lá Que legal. em São Francisco Tabapana, que eu morei uma época lá com a família. A gente fez show lá em Santa Clara, Guaxindiba. Olha que legal. É assim, legal falar agora, né? Mas não era agora legal. não, os nossos filhos, a gente não vai deixar. Vocês não vão Isso. assistir esse vídeo. Vambora. E eu gostava dessa parte de instrumento musical, de violão. Então eu cheguei assim, poxa, eu vou nessa reunião, vou participar. Porque você já tinha essa experiência, Isso, a experiência com o violão, já com tocava. uma música, com alguma coisa. E teve, né, reunião de seleção, de audição para louvor, essas coisas. E eu entrei no Ministério de Louvor, mas uma das premissas era que quem estivesse integrado a qualquer ministério lá na igreja, principalmente o louvor, teria que estar numa célula, teria que estar em célula. Né? Então, assim, automaticamente eu já estava chegando à igreja, né? Queria participar de algum ministério, mas tinha que de estar... uma célula da Isso. segunda igreja. E tinha que estar conectado a um grupo de célula. Então foi ali que eu cheguei, na primeira célula tive um primeiro líder, né, formalmente, foi o Rodrigo, e foi uma bênção na minha vida, cara, bênção mesmo. Você tem uma lembrança bem forte dessa época, né? Sim, uma lembrança de alguém que me discipulou, né, que cuidou de mim. Porque você vinha um jovem que viveu tudo que tinha para viver e conhece a Cristo e tem toda uma nova vida, né? Com o Sim. Senhor, né? E aí vem aquelas perguntas, né? E você lembra desse caminhar com Ele. Sim, esse caminhar. Quantos anos foram lá? Você falou, eu não gravei. Eu fiquei quase 5 anos lá. E de lá? Aí de lá eu conheci a minha esposa. Manda um beijo, um abraço, diz que ela é maravilhosa. Eu falo Ela isso pra é você. maravilhosa. Vou até Isso. olhar pra câmera agora. Meu amor, eu te amo. Você mudou minha vida. Viu? Isso aí, ó. A gente incentiva, entendeu? Tem que tratar bem, elogiar a esposa. Conta, aí você conheceu sua esposa, Lidiane. Leidiane, é. Eu conheci através de um amigo, que no caso ele casou com uma amiga dela, de Itaperuna, que minha esposa é taperonense. Ela não é campista, ela não é vendo? natural aqui de Campos. Então ele casou, né, com Aí fez a aqueles Rogéria. encontros, assim, vamos aí apresentar. falou sobre ela, né? E naturalmente falou de mim, sobre ela, mas ela até fala até hoje que ela não se interessou muito, né? Porque eu era mais novo, eu sou mais novo que ela. Você vai contar isso no podcast? Isso, Não mas eu acredito. falo.
Mas teve um dia que eu estava no louvor, né? Era um dia que eu era para estar até embarcado. Ela era da mesma igreja que Não, você? ela era da segunda igreja, na época. Ela de Itaperuna, né? Estava aqui em Campos trabalhando e estava como membro na segunda igreja. E teve um dia num culto, né? Em que era para estar embarcado, eu mudei a escala. Eu não lembro direito o que aconteceu. Eu sei que ela foi e aí eu reparei numa uma branquinha linda, com cabelo grande, do lado da Rogéria. Eu falei assim, e aí, Júnior? Quem é aquela lá? Já jogou? Já lá de cima, lá do palco, lá, né? No púlpito, no louvor. E dali começou uma conversa, a aproximação, a saída para comer um lanche. Isso, E todo... por aí, hoje vamos fazer esse ano, né? 11 anos de casado. Que bênção. E Com tem 2 as filhos, né? bênçãos, Com a Esther, de 9 anos, e o Tiago, de 3. Tá vendo? E aí, desse semear, você foi para qual igreja? Então, é interessante eu falar essa questão da mudança da CMA. Sim. Você comentou que estava semear, você falou, eu fiquei lá até conhecer a minha esposa. Isso. Aí você vai contar Aí pra eu gente. fui para a segunda igreja, a qual era a igreja que ela estava, né, como membro. E nessa história, nesse meio tempo em que eu fiz esse comentário, né, sobre como conheci minha esposa, teve uma outra história que aconteceu comigo na CMA. Então foi a questão de eu ter conseguido levar a minha irmã para ir aos cultos comigo. Olha. E ela também se converteu, ela se batizou. E a gente fez um propósito logo depois de orar para o meu pai voltar, né, aos caminhos do Senhor. E um pouco tempo depois, acho que 1 ou 2 anos, meu pai voltou para o Evangelho. Olha, que história Então, linda. Logo nos seus primeiros anos nos primeiros de conversão. anos, isso. E depois o alvo era minha mãe, né? Então minha mãe começou chamando ela também. E a célula também, algumas pessoas que ela conhecia, levaram ela para uma célula na segunda igreja. Tá uma célula de vendo? mulheres, né? Isso. Então, assim... E foi o celeiro ali E foi ali, né? que agarrou. Isso, porque nessa época minha irmã já estava dando um apoio para levar minha mãe, né? Já estava ali meio que envolvida na segunda igreja. Minha esposa era da segunda igreja. E tem uma grande chave, né, nisso tudo, nessa mudança, porque na CMA eu amo o meu pastor que eu tive lá, né? Eu até comentei isso na escola de líderes aqui na nossa igreja semana passada, quando eu falava sobre o assunto sobre liderança, né? Liderança cristã. Eu agradeço a Deus porque eu sempre tive líderes que foram muito bons para mim, foram referência. Não tive líderes que me machucaram, que me feriram, que me usaram, nada disso. E só que a questão do modelo celular lá, eu tinha muitas objeções. A forma como as células tinham o objetivo de funcionar e como funcionava lá nas reuniões de liderança, né? Que eu passei a ser um dos líderes, né? E, assim, é um assunto que eu até gostaria de falar quando eu for falar da escola de líderes. Isso. Aí você comenta essa parte. Porque eu tive algumas crises com isso. Não com pessoas lá, mas com a forma, o jeito, o modelo, né, que funcionava. O modelo de funcionar. Mas o motivo de sair teve essa questão que não coincidia com o que você acredita, que é muito essa, né? Não é o que eu acho que combina comigo. E também a sua família estar indo para a segunda igreja. E foi tudo uma... então houve um... Isso, não foi só um motivo. Houve não foi porque, poxa, eu conheci uma menina agora, né, da outra igreja, que eu vou para outra igreja. Não foi necessariamente Mas a sua família isso, estava indo para lá também. A sua mãe estava lá e no fim foi toda a família junto para a segunda igreja. Isso, no caso, eu, minha mãe e minha irmã. Que tava e meu pai também, né? Foi junto. Foi junto nesse processo que eles estavam meio que separados na época. Hoje, graças a Deus, eles estão juntos. Estão juntos, que bênção. Nós estávamos nesse processo meio conturbado. E ali você vai para a segunda igreja, logo já vira líder ali, já cresce ali, começa a ter a sua célula também? Não, aí que tá. Na igreja que eu era antes, né? Havia um modelo de célula em que havia muita cobrança por resultados. Isso te segura. Isso, assim, a gente está falando aqui, né? Mas eu estou falando abertamente porque eu não concordo com esse tipo de modelo. Porque eu sou formado em engenharia de produção, que é uma engenharia administrativa, gerencial. Então, eu comecei a
a conhecer, né, ferramentas gerenciais de administração, de empresas, de negócios. E eu começava a ter uma crise porque eu via no modelo celular os mesmos conceitos que eu via na faculdade. Então, assim, eu cara, para mim não entra na minha cabeça isso. Eu tenho que usar a Bíblia. Exatamente. Eu não tenho que usar uma ferramenta de liderança em que o mundo secular está me falando. Mas o grande questionamento é, mas dá certo? Assim, pode até dar certo, mas e o que a Bíblia fala que é para fazer? Então, assim, eu passei esse momento, né? E eu falei que eu fui, era do louvor lá, né? Isso. Então, chegou um momento em que eu passei pelo curso de liderança de células lá, e foi um momento que fui iniciar uma célula. Porque lá não havia necessariamente uma multiplicação de célula, uma célula que vai crescendo, você depois pega um auxiliar, né? Alguém que Isso está nós estamos andando. na CMA, né? Isso, é. Não tinha multiplicação de célula. Não tinha essa multiplicação formatada. Você iniciava uma célula nova. Tá. Você se formou líder, né? Na época era assim, não sei se é assim hoje, tá? Então você se formava lá no curso de líderes, eram alguns meses, e você abria a sua célula, então você começava do zero. Você convidava amigos e por aí vai, essas estratégias que a gente tem. Só que não deu certo. Eu comecei uma célula que não consegui ninguém, várias semanas, e chamando, convidando amigos da faculdade, círculo de amigos, e nada dava certo. Tinha estratégia de fazer uma festa para convidar os amigos, né? E eu preparei a festa toda lá, comprei salgadinho, botei televisão na área lá do apartamento onde eu morava, né? Que tinha uma área aberta. E convidando, deu horário, cadê o pessoal? Não chega ninguém. E aí depois o meu antigo líder lá, né, ele foi me ajudar, ele falou assim, olha, que eu consegui algumas pessoas lá na Codinho, não sei se você conhece. Que é ali no Morro do Codim. Isso, não é? que é uma comunidade, né, assim, então assim, eu fui lá para meio da Codinho, por causa que ele tinha conseguido algumas pessoas, né, e queria começar uma célula, e eu fui para lá. Olha. Fui para lá toda semana, na minha folga. Assim, só que não gerou conexão com as pessoas, por quê? Porque eu não vivia a realidade que eles viviam. Assim, eu não conseguia uma abertura para me relacionar, porque a vida deles era muito diferente da minha. Não falava a mesma língua, Não falava, a gente não conseguia ter essa questão Seus de exemplos não eram relacionamento. os deles. Mas mesmo assim eu estava tentando. E o que aconteceu? Eu embarquei, quando eu voltei, fui fazer a célula, cheguei lá, eram umas 5 pessoas, 5 rapazes. Não tinha mais ninguém lá morando no local, porque eles conseguiram emprego para trabalhar em outra cidade, e um foi levando o outro nesse meio tempo de 2 semanas, e a célula acabou. Frustração foi quanta? Foi Você ficou muito frustrado. Muito frustrado. Aí foi a terceira vez, uma terceira tentativa de iniciar uma célula como liderança lá em São Francisco, Tabapuana, que eu tinha uma casa lá, meus pais tinham, então eu morei um tempo lá. E esse mesmo líder meu, ele era dentista, e ele tinha aberto um consultório lá, então ele me ajudava também, né? É o mesmo amigo. É o mesmo amigo. Então vamos tentar uma célula aqui agora. Aí essa célula fluiu um pouco mais. Consegui chamar alguns conhecidos da minha juventude lá antiga. E só que o que acontece, né? Era distante. Então, para manter um relacionamento fora do dia da célula, né? Ficava um pouco difícil. E também, como é que eu ia trazê-los para a igreja que era aqui em Campos? Você estava tendo as pessoas, mas não conseguia trazê-las para a igreja, Para a né? igreja, né? Então, a célula foi acontecendo, mas foi acabando, porque não conseguia manter. Aí foi um momento, por que eu lembrei disso tudo? Porque foi um momento que eu falei assim, olha, eu não quero mais célula. Aí você falou, não quero mais esse negócio para mim. Não quero. Nossa, e a gente vai falar hoje de ser liderar líderes de célula. Que legal, Eric. Aí eu falei, não quero mais. Não está dando, eu não concordo com esse tipo de cobrança que é nas reuniões de líderes, não concordo com o modelo e também não estou conseguindo fazer nada. Tipo assim, tá dando tudo errado, Tudo não errado. fala de célula para mim. Isso. Pegou mas você chegou a verbalizar, não quero mais isso na minha frente. Não dessa forma, porque eu acho que eu nunca tive esse jeito, assim, mas na mente, no pensamento foi assim, não quero mais isso, cara. Isso para mim não funciona. Não funciona. E aí, como é que foi que isso mudou? Onde virou Aí é essa interessante, chave? sabe o que aconteceu? Quando, na mesma semana, lá havia 2 cultos de domingo, né? Porque ficava muito cheia a igreja. Aí tinha um culto de 6 e o culto, acho que era de 8, eu não lembro mais o horário. Aí eu toquei no culto de 6, no ministério lá, com
Marcos Ferri, meu amigo Marquinhos, tem um abraço para ele. Ele estava lançando CD na época e tal. Legal. E quando chegou no segundo culto, que o pastor chegou, né? E ele viu que eu estava tocando, ele chegou para Marquinhos e falou assim, ó, pede para Eric descer. Porque ele não está mais em célula. E para estar no Ministério de Louvor tem que estar em célula. Aí eu juntei minhas coisas Foi embora. e tive que descer. Meu Deus. Mas assim, eu não fiquei com raiva. Não. Não. Eu estava seguindo o que o pastor... Como a igreja O direcionamento, funcionava, se era assim, que era... Eu estava fora Isso. do padrão, né? Que o pastor havia colocado. Então, tudo bem. E eu acho que isso também foi um dos motivos de eu ter saído também. Porque eu acabei perdendo o que fazer na igreja. Eu não queria célula. Eu não podia mais estar no Ministério de Louvor. Você não acordava com algumas Algumas formas, outras coisas. Então, conheci uma uma moça bonita, abençoada. linda, né? abençoada, mulher de Deus. E A minha aí, mãe e minha irmã já estavam indo numa célula na segunda igreja, já participando. E eu gostava também dos cultos da segunda igreja. Sempre foi uma igreja de referência na cidade. Eu comecei a frequentar cultos lá e decidi, né, trocar de igreja. ir pra lá. Pra lá. E é lá que você perde essa que estava na sua cabeça, como se você não é expressivo que nem eu, de célula pra mim não. Lá você perde isso. Lá eu vou perdendo isso. Ah, é Eu um vou processo. perdendo, é um processo. Aí eu conheci o Matheus, era um gordinho que ficava na galeria, na igreja antiga, né? Que a segunda igreja tem eu dois conheço. templos, né? Um templo antigo e o templo novo. Quem é da segunda igreja vai lembrar do Matheus. Matheusão, eu te amo, irmão. Um Esse abraço. podcast ele vai mandar pra todos os amigos dele. cara. Vai arrumar um jantar cada dia na casa de um. Fora os que vão estar presentes esse ano. Sim. Porque, olha, ele mandou um abraço pra mim. Isso é legal. Mostra que você tem muitos relacionamentos saudáveis. Sim. Que mesmo que você tenha transitado por 2 igrejas até chegar à paz, você tem bons relacionamentos onde você passou. E como a gente vai falar de liderança, de célula, de ovelhas, é importante falar isso, né? Porque você mesmo acabou de dizer, você saiu bem da igreja que você estava. Não acordava com você, não encaixava mais com o que você acreditava. A porta que você saiu foi a porta que você entrou. Isso é muito bonito, é muito maduro, né? Eu me lembro agora também que para eu sair da igreja, eu não queria sair assim por conta própria. Eu queria ter uma conversa com o pastor e pedir a benção dele para sair, né? Falei assim, olha, tô indo. E ele me deu volta assim uns 3, 4 meses, sempre remarcando. E, quero que você pense e tal, porque ele já sabia que eu ia pedir assim. Já. E eu lembro que ele falou assim, olha, as portas são abertas. Se acontecer alguma coisa no futuro, você fez amigos aqui. Eu acho muito valioso a gente falar isso, sabe? Porque a gente tem feito essas conversas aqui e como o Fernando falou agora há pouco, é o que a igreja vai muito do que a igreja vai ver, os ministérios e as pessoas são do que a gente conversa. A gente tem que aprender a entrar e sair dos lugares, né? Sim. A gente sai bem das empresas que a gente trabalha. Por que não sai bem da igreja, né? É tão bonito isso. Senta com o pastor, aquele que te acolheu, é aquele que vai te dar uma bênção para você ir embora, vai entender, né? Sim. Tão precioso. É precioso esse momento, né? Eu acho que é um momento de gratidão, né? Por tudo que o pastor fez por você, por mim. Nossa, quantas vezes eu chamei ele para conversar e ele me deu altos conselhos. Eu vejo o outro lado, né? Por ser de família de pastores, né? Quantas vezes a pessoa sai e nem avisa, tá em outra igreja. Sabe assim, você sente, dói, porque você amou. Os pastores amam as vidas. A família do pastor vive o ministério, sabe? E vê um respeito. Porque você foi uma ovelha amada. Esse pastor, o que ele falou para você é mais pura verdade. Ele ama a sua vida. Não importa onde você andar, porque você foi lá e o honrou. Isso é muito bonito. Mas vamos voltar à nossa história. Você foi para a segunda igreja. Fui para a segunda. Tem o Mateus, que ficava lá na igreja antiga. Era de uma rede de homens, né? Era Na segunda igreja era um modelo, né? Eu uso sempre essa palavra modelo de célula porque realmente é um modelo, é uma forma de fazer porque existem células. vários modelos de célula, né? A gente pode até falar conceitualmente a questão de célula porque é uma palavra um pouco mais recente. A forma de célula na igreja. De célula, porque eu lembro de outros nomes. Sim. Eu lembro de culto nos lares, de umas igrejas mais... Eu vou lembrar Qual que você pode lembrar?
como chama? É, Q12. G12. G12, lá em São Paulo. Além do G12, teve um outro nome, tá? Acho que foi Koinonia, uma época. Nós temos vários modelos, né? E cada um deles tem a sua identidade. Sim. E da segunda igreja, qual modelo podemos assim Então, chamar? a segunda igreja tinha um modelo CADES, né? O método CADES. Cálice. CADES. Cades. Era do Ministério de Célula lá de Curitiba, né? Que o nome é Ministério de Células. E eles falam que também é o modelo M5, porque são 5 princípios, né? Que é o CADES, né? Começa com as iniciais da palavra, né? Comunhão, adoração, discipulado, evangelismo e serviço. Então, isso norteava o modelo de célula. E eu achei muito diferente, porque eu vi no modelo G12. Sim. Ah, o modelo anterior era E o era G12. G12. Então, achei muito O G12 diferente. eu conheço bem. Era bem diferente. Sim. Então, falando sobre célula ele é um grupo que se reúne nas casas, na casa de alguém ou na casa das pessoas que compõem esse grupo, né? Ou do líder, normalmente. Ou do líder, né? E vão ali estudar a Bíblia, vão orar, vão promover comunhão, vão ali tocar um louvor juntos, vão orar um pelos outros e vão viver uma vida juntos, né? Que uma igreja quando ela é muito grande em números, né, você não consegue fazer aquele discipulado, aquele cuidado das pessoas de forma muito próxima, né? Porque se você tiver só a figura do Tem pastor, uma rotatividade muito grande nos cultos, né? E não consegue um pastor, com às vezes um auxiliar, coordenar todo mundo, ou só o líder de mulheres, ou só o líder do infantil. Não conseguem ter esse controle. É preciso ter essas células para poder cuidar das pessoas. sim, e não só cuidar, é cuidar, né? É o cuidado, né? É cuidar da ovelha, tirar o carrapicho, é cuidar mesmo. Então, eu iniciei na segunda igreja com a célula do Mateus, que era uma célula de jovens, de homens, né? Mas que eram jovens. E fui ali junto com eles, E né? essa célula, como foi? Essa célula era top. Fluiu? Eu só participava da célula, né? Ah, você não liderou. Não, você não entrou, liderei. Ele era aí o líder. tirou umas marcas do que Isso, estava marcado. Isso. Ali foi o primeiro tratamento. Foi sim, com Quando certeza. você vira líder na segunda igreja? Então, o Mateus me chamou algumas vezes para eu... Algumas vezes não, quando ele pensava em multiplicação, né? E ele pensou, né, de tentar multiplicar comigo, e eu dei chega para lá nele assim, que eu não queria célula, queria Mas participar. você participava, só não queria liderar, não queria liderar. ser líder. Isso. E à medida que eu e a Leidiane, né, a gente foi estreitando mais os nossos compromissos, né, pedido de noivado e tudo, e chegou no momento que a gente conheceu o pastor Haroldo na segunda igreja. Isso, através... A gente fala bastante da segunda igreja, porque a história do pastor começou ali, né? Com Veredas Antigas. A gente foi fazer o seminário, o curso na Veredas Antigas. A gente estava para noivar, ou eu já era noivo, eu não lembro especificamente a data. Foi muito próximo ali. E a gente conheceu mais de perto o pastor Haroldo, esse ministério de família dele, né? E logo depois ele indicou a gente para poder já iniciar com o casamento marcado, né? Noivos, com a data marcada. Fez o curso com ele de noivos, curso de que eu noivos, sei. Isso. Vamos ter agora esse final de semana. Vai ter? É muito bom. O curso de noivos, ótimo. Lidiane fala que lembra de tudo, que tem um médico. Para você que está em casa vendo, o pastor Haroldo tem um curso de noivos aqui na igreja. São 2 dias. Tem aula de finanças, tem uma aula com um médico, uma psicóloga. É um curso, assim, eu participo dando uma aula e Lidiane fala que lembra exatamente das aulas, gravou a vida dela. Vocês fizeram Veredas, o curso, e o pastor chamou vocês para fazer? Que a gente poderia já começar a visitar uma célula de casais. Já noivos, com o casamento marcado, e a gente foi visitar uma célula. E a gente chegou lá, né, assim, puxa, casais, né, como que é esse negócio, célula de casais, e foi uma benção na nossa vida. Que bom. E ali a gente se tornou auxiliar de célula de casais. Olha, para quem não queria ver célula na frente. E um tempo depois a gente assumiu a célula. E aí a nossa história se encontra muito com a história do pastor Haroldo, né? Porque
na segunda igreja, né? Eu costumo falar, né, até com Legiane, a gente sempre fala assim, que o nosso pastor mais de próximo mesmo era até mais o pastor Haroldo. Tá vendo? Então, no tempo depois que ele foi chamado, né, teve a oportunidade de vir para cá, então a gente logo pensou juntos, Veio não, junto. vamos juntos. E aí chega onde a gente tem que chegar nessa noite aqui, nessa Uhum. conversa nossa. Hoje você trata o ELIP. ELIP. Vamos lá, explica para quem está assistindo a gente. ELIP é a sigla, né, que a gente criou para Escola de Líderes da Paz. Tá. E hoje são os líderes de célula que fazem, que você cuida. Isso, é um curso semanal, né, uma vez na semana. A gente hoje está fazendo aulas domingo, antes do culto, e segunda-feira, né, para conseguir adequar o horário de todo mundo. E são aulas que a gente está passando por um projeto que começou com o pastor Haroldo. Ele me chamou no ano passado, né, 2022, falando assim, Eric, a gente já está, né, a igreja já está começando a tomar mais uma forma diferente desde aquele tempo quando a gente chegou aqui. Vocês falam que vocês chegaram nas cavernas, né? Nós Não é você que chegamos... tá falando, já falaram outras vezes, tá? Ah, sim. O pessoal aqui no podcast fala que chegou ainda era poeira. E chegou e já tinha células da igreja? Não, a Igreja Batista da Paz, no momento que a gente chegou, não tinha célula. Tá. O pessoal mais antigo, né, fala que já teve uma tentativa aqui com um dos pastores, que eu não sei qual o nome, Tá. que tentou implantar células, mas que não deu certo. E aí vocês chegam, é implantado as células. Isso. E ano passado o pastor te chama para Isso, que... quem começa a primeira célula aqui é o Neto e Rose, Tá. com a célula de casais. E ali começa a desenhar, né, essa igreja em células, que é um sonho do nosso Porque o pastor. modelo está sendo implementado agora com a Isso. escola de líderes, né? Então, quando eu falo de modelo, por quê? Porque o pastor Haroldo, ele me chamou um dia para a gente conversar e falou assim, Eric, a nossa célula a gente já está vendo que a gente já pode começar a implantação de célula aqui, só que eu preciso que a gente implemente um modelo de célula. Porque célula tem muitos Foi o que modelos a gente aí. estava conversando É o que a agora gente estava há pouco, falando. né? Então, ele falou assim, olha, a gente também não precisa reinventar a roda. Se a gente partir Essa de é uma um frase do zero... meu pai também. Pra que inventar a roda de novo? Já tem a roda, a gente descobre qual roda encaixa no nosso carro, né? Justamente. Então, a intenção dele foi essa. Eric, estuda os modelos de célula. Vamos pegar a nossa experiência que a gente já teve e vamos fazer algo da Igreja Batista da Paz. Legal, legal. Então, a gente sai de uma coisa que já está pronta e Sim. vamos adaptar e reinventar para fazer na realidade da Igreja Batista da Paz. Então, foi um desafio, né? Eu comecei a estudar alguns modelos, saber outros que eu nem conhecia. Descobriu uma gama de... Uma gama de modelos de célula. Sim. E várias siglas eu posso falar aqui. A gente foi estudando e vendo, principalmente por dois motivos. Que um é a escola de líderes, Sim. que era um grande gargalo que a gente via na nossa história na segunda igreja, né? Essa formação de novos líderes. Não só pegar uma pessoa e colocar como líder Sim. sem nenhum preparo. Ela tem um não. preparo para cuidar de vidas ali, né? Tem algumas premissas básicas ali, né? E eu vou até falar disso quando eu falar mais específico da ELIP, né? No que a gente Isso. está fazendo. Eu estou, assim, tentando abordar a questão Isso. de como Chegou a virar ELIP, porque não tinha isso. Isso aqui isso daí. novo. Por isso que a gente está Isso. gravando um podcast. Até para os membros da igreja, isso é um assunto novo. Sim, Porque é uma novo. coisa que está recente. É um bebezinho da igreja, né? O ELIP começou esse ano. Começou em maio. Então, é muito recente, até para os membros da igreja, até para quem está chegando. Como eu contei, eu olhei o Instagram da igreja, agora a pessoa que vem para a igreja pode olhar o YouTube, ver os vídeos, conhecer os ministérios. Isso é uma novidade até para os líderes da igreja, porque quando você chega aqui, o pastor te faz esse pedido e vocês começam, já tinham alguns líderes, bons líderes já, né? Já tinha uma turma boa. Ainda não, só tinha a célula do... Quando você chega ou quando o pastor te chama? Quando o pastor me chama, aí quando já tinha iniciado a primeira célula aqui de forma experimental com um casal que já tinha muita experiência de Sim. célula na segunda igreja. E dali já começou a se desenhar outras células. Aí nesse momento o pastor me chama para participar junto com ele, da gente formatar esse modelo e uma escola de liderança aqui, que são duas coisas que parecem iguais,
mas elas se complementam. São diferentes, mas se complementam. Sim. Porque a gente precisa, né, no modelo de célula, aquilo que vai funcionar de semana a semana. Que é o material. Uma das coisas que a gente necessita para que as células ocorram de forma uniforme, né? Isso é muito importante. Porque um pode estar falando chinês, outro coreano, outro português, o outro balanês. Isso, eu vou dar um exemplo de alguns modelos de questão de material Legal. para o pessoal estudar durante a semana ou utilizar na célula durante a semana. Tem igrejas que pegam o modelo da seguinte forma. Você vai, o líder de célula vai escutar a palavra do pastor no domingo de manhã, vai escrever um esboçozinho no papel e aquilo ali vai ser a palavra que vai aplicar o estudo que vai ser tratado na Mas célula. aí é o durante a semana. líder que tem que assistir a palavra, o que ele entendeu, ele faz um esboço Isso. e trata ali na célula. Isso. Essa é um dos conceitos que você estudou. Isso era no modelo na época do meu passagem pelo G12 era assim. E alguns outros modelos também fazem assim. Algumas outras igrejas optam por fazer assim. Isso tem um problema, na minha opinião, porque o líder, a pessoa pode o pastor falar A Exatamente. e a pessoa entender A mais B. E como você vai separar, que é uma coisa que a gente conversou agora há pouco, como é que eu vou separar para meus liderados? Vamos supor, eu cuido de adolescentes. Como é que eu vou levar? Eu vou ter que ter Sim, vai ter que ter uma criatividade. Levar isso para os adolescentes. O pastor falou de 12, dos pães e peixinhos. Eu tenho que pegar, entendeu? Entender o que o pastor falou e levar aquilo para minha célula, né? O líder tem que ser bem criativo nessa forma, né? Sim. E aí você viu essa forma e qual as outras formas? E a gente foi estudando alguns outros materiais, né, de célula, DNA, MDA. Eu cheguei até a me inscrever em alguns cursos para ir fazer em Belo Horizonte o DNA, mas não consegui por relação de escala de trabalho e alguns outros problemas também. E nessa pesquisa toda de estudar, eu acho que eu achei bem interessante, que eu trouxe para o pastor Haroldo para a gente analisar com um pouco de mais calma, que é a rede Inspire, que é uma rede, uma plataforma online ligado, né, uma igreja, e essa igreja é uma igreja batista. Então, assim, foi uma referência lá de São Paulo, né? Minha cidade, obrigada, São José dos Campos, é São próximo, Paulo, é São Paulo. Fala meio puxadinho, mas é São Paulo. E eu achei interessante que esse material, ele trazia pra gente uma certa liberdade, que era a conversa inicial com o pastor. Aqui está um recurso, uma agência de recursos, que tem um recurso de células, e você pode pegar o material e adaptar à sua realidade. Legal. Então, assim, eu achei isso muito legal, porque se encaixava no que a gente precisava. A necessidade, né? Isso. E a gente poderia abordar da maneira em que é a realidade da nossa Igreja Batista da Paz. Então, assim, eu acho que é isso. Eu trouxe o pastor, a gente conversou, a gente fez um teste nesse material, e desse teste a gente falou assim, não, vamos assinar, vamos utilizar esse material. E foi aí que começou a gente utilizar esses materiais para a célula. Sim. Então, o meu trabalho, assim, trabalho entre aspas, é analisar esses materiais, ver o que a gente pode utilizar. Você faz uma preparação antes, né? Você recebe isso, dá uma lida, entende. Isso. Aí a gente fez uma reunião, eu e o pastor Haroldo, para ver como que a gente ia proceder, né? Então, a gente tem uma avaliação teológica do material. Legal. Doutrinária. Sim. E ver se tem algum erro ali. Se tiver alguma coisa que fora da realidade que a gente vive aqui, eu tiro, eu acrescento, legal. Eu mudo. Então, eu achei bem legal isso. Porque o que acontece com um malote de célula? A gente está falando em específico disso. Isso. É um bloco de estudos, pode ser mensal, para cada semana. Trimestral, né? O bimestral. O trimestral eu ainda não utilizei aqui, porque eu acho muito extenso. Às vezes alonga muito o assunto. Falar sobre o mesmo assunto, às vezes fica cansativo. E a gente tem ali os temas abordados por semana, né? E nesse malote os líderes recebem, né, uns pontos para serem tratados. E voltado para o seu público. Isso. Vamos assim, isso é legal você falar. Né? Porque no início, no primeiro malote, foi um malote sobre a mesa de Jesus. Eu amo esse assunto. Foi lindo. Então, muito assim, bonito. como foi inicial, a gente não tinha ainda um material separado por idades.
Então a gente juntou todos os líderes na reunião que a gente faz aqui mensal com todos os líderes, Isso. com o pastor. E eu apresentei o material a todos os líderes, a forma como aplicar esse material e pedi, olha, eu preciso da ajuda de vocês para fazer a aplicação desse material na linguagem de vocês, porque a gente ainda está conhecendo o Isso. material. Eu sei que tem lá um cantinho da plataforma que fala sobre adolescentes, sobre crianças, mas eu ainda tava aprendendo a familiarizando, né? Então a gente preferiu no início pedir aos líderes aquilo que você falou, ó, se esforça. Se esforça, tem de bom ânimo, vai lá. Pega como é a realidade do seu grupo, porque aí a gente já não estamos mais falando de uma célula só de casais, Neto e Rosa, isso já transformou em outras células de casais. Sim. Já começaram outras células com outros gêneros, Sim. que seriam células de mulheres, células de homens, crianças, jovens. Começamos depois a célula de crianças, né, nas faixas etárias ali do Ministério Infantil. E essa rede foi só crescendo, né? Sim, hoje está bem colorida. Muito colorida, né? Muitas células, né? Graças a Deus. E à medida que a gente está amadurecendo, né? Nessa questão do malote, de estudo de célula, eu estou trazendo já agora uma linguagem que é muito necessária, que é a linguagem para os adolescentes e para os jovens. Que eu escutei que os adolescentes estão tendo assuntos para falar em célula que eles querem ir, eles querem conversar, porque aquilo está muito à realidade deles. Eles precisam de um lugar assim, né? Que fale os assuntos da atualidade. É que seja interessante, né? Que discuta entre a célula, entre o grupo pequeno deles, entre aquela comunhão que eles têm, porque a célula é um grupo de comunhão, né? Que tem similaridade. Os adolescentes é a mesma idade, os casais falam de casais, os jovens falam da juventude, né? As crianças criam. A minha filha é apaixonada porque tem as amiguinhas, sabe? Assim, o primeiro ciclo de amiguinhas em campus foi ali. E ali eles têm um assunto, aquele assunto é bem tratado, sabe? É para eles, isso é muito precioso. Então, porque célula, ele chegou um tempo que a célula foi algo muito novo na história da igreja mais recente, e teve uma questão que a célula ela feriu muitas pessoas. Esse nome célula, para algumas igrejas onde não deu certo, feriu. Porque eu estou trazendo toda hora esse nome, né? Modelo. O modelo não foi bem apropriado à realidade que a igreja vivia. Então, feriu algumas pessoas. Os líderes achavam que mandavam nas pessoas, tinha que fazer o que eles queriam. O modelo que a igreja usa... Nós lideramos pessoas livres. Eu sempre falo isso na... Mas repete olhando para a câmera, porque eu acho que eu gostei de como é que é. O modelo que a Igreja Batista da Paz trabalha com células é que os líderes lideram pessoas livres. Muito em que legal. São responsáveis pelas suas próprias escolhas. Legal. Então, muito interessante. Nós não estamos aqui para forçar ninguém a fazer nada. Um exemplo... Que houve essa história, né? Você acabou de falar. Sim. Houve esse exemplo, as pessoas acharem que eram propriedade, né? Sim, o controle, né? Nós não controlamos, não podemos controlar pessoas. Jesus nos chamou para a liberdade. Então aí é que eu volto para a questão lá atrás, quando eu falei assim que eu não concordo com o sistema de ferramentas que são do mundo para usar dentro da igreja no formato de célula. Eu tenho que pegar o modelo de Jesus. Exatamente. Quando Jesus fala... que a gente conversou, que você é líder, você lidera futuros líderes, mas eles são pessoas, ovelhas do Senhor, que estão no seu aprisco, mas não são suas, né? Sim. E são pessoas com personalidade, muitas vezes, totalmente diferentes. São. Né? A igreja é isso, né? A inteligência multifocal é diferente. Um é bom na parte de cultura, outro é bom com arte, com música, o outro já é bom, sei lá, com matemática, com letras. Então, assim, é um desafio. Mas é um desafio bom, porque a gente tem que aprender isso. A gente tem que ser uma igreja mais humana, uma igreja que não está lidando com números, porque a célula muitas vezes foi lidada assim. Essa é a marca que a gente vê em muitas das pessoas que estão comentando. É quando virou, em vez de ser vidas, viraram números contáveis, né? A sua tem 24, a sua tem 32, a sua tem que crescer. Eu quero 15 dias para ter mais 12. É isso daí. E muita gente ficou marcada. Eu tratei pessoas machucadas, que hoje estão fora dos caminhos do Senhor. Porque se viram tão pressionadas a crescer e não a amar. Eu acho que é essa vertente, né, que a gente trata, né? Sim.
você está tocando no ponto-chave, né? Que a gente pensa aqui enquanto igreja na célula. Ferramentas gerenciais foram usadas para ganhar dinheiro, para falar de números, de índices. Mas no evangelho não. Foi para cuidar de pessoas, para tratar de pessoas, para amar pessoas. Então eu estou tentando na escola de sempre mudar isso, porque isso foi uma marca ruim das células, principalmente aqui no Brasil, em que havia uma fome por megalomaníaca, por crescer, porque a célula ela é uma ferramenta muito boa, muito para a igreja crescer, para a igreja né? crescer em números, e é bom mesmo que aconteça, porque isso é bíblico. Lá no Atos foi assim, se reunia nas casas e foi crescendo, E a gente sabe que é porque muitos têm uma ressalva de igreja, né? Ah, você vai na minha igreja, na igreja não vai, mas na sua casa eu vou. É muito essa vertente. Você vê muitas pessoas que têm aquele receio, desviados. Eu tenho visto muitas pessoas desviadas em campos. Muitas histórias de pessoas que desviaram e vão na célula, vão na casa da pessoa. E o propósito da célula, é até bom a gente falar disso, porque a gente começa a clarear algumas coisas. A visão da igreja muda hoje, Isso, já te falei. porque a célula, ela não é um culto, vamos dizer assim, na palavra culto, com caixa alta, entre aspas. Claro que é um culto ao Senhor. Se a gente se reúne no nome de Jesus, 2, 3 estiverem reunidos, ali Ele o vai Senhor estar lá. estará. E nós temos o princípio de honrar o Senhor Sim, em tudo. sim, sim. Mas não entenda a célula como um culto que vai acontecer na casa de alguém. Mais um culto da igreja, não. É um local onde as pessoas possam se sentir seguras, possam abrir seu coração, possam ali receber uma palavra Isso. que vai de encontro ao coração, ao encontro do coração, da necessidade dela, em que ela vai se sentir amada, em que vai haver serviço entre uns dos outros, em que vai ter relacionamento, né, intimidade, as pessoas vão ser, vai ser um ambiente propício. Vai ter a comunhão, né? Porque às vezes o testemunho do outro toca naquela pessoa. Que ela fala, nossa, aquela história que ele contou, porque às vezes a pessoa a primeira vez está receosa, ou na segunda, e ali ela gera comunhão, similaridade. Eu gosto muito disso. Porque, vou dar o seu exemplo. Para quem não sabe, o Eric é líder da célula de casais. A célula dele vai multiplicar esse mês, que eu já sei. Oh, glória. É uma célula que cresce. Ali você tem casais, jovens casais. Não é? Eles, um entende o outro, um sabe o que o outro está passando. Foi o mais legal, porque esse exemplo de célula de casais, para mim, é muito latente, porque é a minha realidade de célula. Porque, assim, em casais, você ouve... Poxa, ele está tendo o mesmo problema que eu tenho. Exatamente. Então tem a questão da identificação. Então quando a pessoa se identifica, aí ela se desarma. E gera comunhão para crescer junto, isso né? Daí. Porque aquele que se abre mais, aí tem um outro que quase não fala, daqui 2 semanas ele vai falar. Sim. Ah, aquele dia ele falou, aí eu comecei a ver que eu estava agindo assim. É muito precioso. E é muito precioso tirar essas, vamos falar, essas cadeias que os anos colocaram, trazer que a igreja hoje tem uma vertente diferente do que a Maré nadou muitos anos. Sim, isso é muito importante a gente tratar aqui, até no podcast, para a nossa igreja saber que eu prezo, né, para que a nossa célula seja um ambiente seguro também. Assim, no sentido de que, eu vou dar um exemplo da minha célula. Sim, sim. Quando chega um casal novo, né, no início da célula, eu paro tudo que a gente está fazendo, da sequência lá, né, e falo assim, olha, eu vou pedir para vocês uma coisa. Eu vou pedir que tudo que a gente fale aqui na célula, tudo que você ouça aqui na célula, fica aqui. Isso. Eu não quero, né, que você vá lá no seu local de trabalho e comece a falar de histórias de pessoas aqui e de vários assuntos nos locais que não era para falar com pessoas que não tem nada a ver com isso daqui, para não gerar fofoca, para não gerar um ambiente inseguro. Ainda mais numa cidade pequena, né? Porque aqui eu me assusto. Vocês encontram quem vocês conhecem em qualquer lugar e todo mundo conhece todo mundo. Por ser uma cidade menor, né? Eu já tenho uma outra realidade na minha vida inteira. Eu vivi num lugar que eu só encontrava alguém se eu marcasse um encontro. São Paulo é muito grande. Aqui não. Às vezes a pessoa vai falar uma coisa e a pessoa conhece. E aí perde toda essa segurança e essa familiaridade, porque vira uma família. Sim. Você concorda? Vira uma família. Você tem uma família. Daqui a pouco você tem uma célula. Você tem a sua família. E ali é uma comunhão. Mas o que eu achei que você falou que me marcou, eu creio que vai marcar essa igreja, são pessoas livres. Vai ter a multiplicação, mas você está feliz. Porque essas pessoas vão continuar sendo suas irmãs em Cristo. Você vai ter um amor, mas não são suas, né? É muito importante.
Porque as suas marcas do passado foram exatamente contrárias, Isso, né? justamente o contrário. Muito Muitas válido. vezes ao contrário. Então, uma das marcas da célula também é o discipulado. Então, qual é o nosso papel hoje como cristão? Uma forma mais macro, maior. É o que Jesus falou, né? Ide por todo mundo, E pregai o evangelho. prega o evangelho, Toda batiza em criatura. nome, façam discípulos. Então, a nossa missão hoje é transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Jesus. Então, o modelo que a gente está trazendo na nossa Elipe, em algumas aulas eu falei de alguns aspectos. Sim. A célula não é para concorrer com a igreja. De que forma? Até porque ela é um braço da igreja, né? Isso, a célula é como se fosse um membro. Eu chamei esse membro no curso de líder de coração, né? Que o coração ele vai jogando, bombeando sangue para Isso. todo o corpo. Em qual sentido? É das células que a gente tem que integrar as pessoas novas que estão chegando na igreja ou pessoas que já estão aqui há mais tempo, integrá-las nos ministérios, naquilo que a igreja está fazendo. Sim. Então, assim, é das células que o líder tem que incentivar seus liderados a participarem do ministério de mídia, Sim. a participar do ministério de integração, Sim. de louvor, ministério infantil, Sim. ministério de oração agora, né, que a gente está iniciando, com as Déboras e de outros ministérios que nós temos aqui. Porque eu já vi na nossa igreja antiga, que era a segunda igreja, pessoas que queriam ir só na célula, mas não queriam ir nos cultos. Não queriam participar de nada que a igreja estava fazendo. Então, havia o modelo Duas era bom, igrejas, com certeza era bom. Muitas coisas a gente está pegando como referência lá, mas tinha esse processo meio que não gerava tanta conexão com a igreja. Então, a minha intenção hoje com os líderes é sempre estar reforçando também. Olha, a célula não é para concorrer com a igreja, não é para virar um bracinho da igreja que vai funcionar outro dia e você ali fazer um culto maravilhoso. Meu Deus! Isso não está ligado com a E igreja. isso não está ligado naquilo que a gente está fazendo como igreja, como corpo, como, né, uma família. Sim. Que é a Igreja Batista da Paz. Então, eu fico muito feliz porque eu consegui fazer isso, né, junto com o Senhor, é claro, né, com o Espírito Santo, de trazer um para o Ministério de Louvor, a outra para a mídia, a outra para, né, para o Ministério Infantil e integração. Então, Muito assim, legal. é fazer com que a célula e a igreja sejam uma coisa só, Não fiquem membros separados, né? membros separados. Esse seu exemplo foi muito legal pra gente até... A gente está caminhando para o final já. De que a célula é um coração da igreja. Por mais que ele seja colorido hoje, porque cada ministério aqui na igreja tem a sua cor, cada rede tem uma cor, por isso que a gente fala do colorido, né? E essa cor representa essa rede, porque a gente tem várias redes dentro da igreja, mas isso não é uma coisa separada da igreja. Fala o mesmo assunto, os líderes estão integrados e vocês trabalham essa liderança junto, né? Isso, aí foi aí que, na mesma época, né, que o pastor Haroldo pediu para a questão do material de células, é também a questão da formar uma escola para os novos líderes de célula, porque é muito dinâmico. Você começa a célula e daqui a pouco você já precisa multiplicar. Exatamente. E você precisa ter pessoas que estejam, assim, preparadas, eu acho que talvez é uma palavra pesada, mas que tenham Também estou procurando a palavra. tenham uma certa... ter passado por um certo programa de capacitação. Acho Para que que isso... todos tenham a mesma ideia que está na sua cabeça do pastor, porque a gente Sim, tem que concordar, né? eu acho que isso Que todos os líderes têm que estar encabeçados como vocês estão. Isso, eu chamo isso no curso da Escola de Líderes, né, de cultura da igreja. A gente precisa ter a visão e a cultura da igreja. A visão do nosso pastor Haroldo, para a Igreja Batista da Paz, é uma igreja que trata a família, né? A gente tem um slogan, né? Famílias Restauradas, famílias curadas, curadas, sociedade transformada. Então a gente precisa entender isso na célula também. O líder de célula ele precisa entender o que o nosso pastor tem a visão de para que Deus. todo mundo fale a mesma língua, Isso, né? então eu tô lá com uma célula de adolescentes, Sim. que eu tô, né, cuidando dos adolescentes, tratando-os para que eles, inseridos no contexto familiar deles, Também façam essa mesma transformem, extensão. sejam uma cura.
né? E a gente está falando de célula de casais, é mais fácil, porque você já tem ali Você o... está falando de um casal, marido e mulher. já é Apesar que eu mais sei que fácil. tem células que a mulher é da igreja, o marido não é e tem ido à célula. E a gente sabe que é uma porta para daqui a pouco estar Sim, nos caminhos do já Senhor. começa a tratar as Eu famílias. tô vendo isso nas células de casais, é muito legal ver isso. Ver as mulheres aqui buscando o Senhor, o marido já aceita na célula, daqui a pouco ele aceita estar aqui, já volta, rende ao Senhor. Mas quanto tempo dura o curso? Então, o curso foi formatado de que forma, né? Eu tive uma contribuição também do pastor Carlos Magalhães, da Igreja Batista da cidade aqui em Campos. Conheço. Ele era pastor também na segunda igreja, na nossa época, sempre foi do Ministério de Ensino, então, o cara, assim, cabeção. Você vai mandar um abraço para ele também? Vou mandar também. Pastor Carlos, um abraço. E a gente tomou um café juntos no final do ano passado, em que a gente pensou alguns assuntos para a grade curricular, de forma geral, da liderança, e depois um alinhamento com o nosso pastor para questões específicas da célula. Sim. Então, um líder que está sendo formado para liderar uma célula, ele tem que ter pelo menos 3 coisas. A gente chegou nesse currículo, né? Ele tem que ter caráter. Acho que é um princípio da liderança, né? E a gente chamou isso de quem sou eu. Legal. Né? Identidade, Qual a né? sua a identidade, qual a sua relação com Deus, consigo mesmo, Aí a gente fala de com o paternidade, próximo, né? e isso. Então a gente quer tratar nesse módulo específico de liderança o caráter, a identidade, Identidade bem resolvida, paternidade bem firmada. E o terceiro ponto? e o terceiro ponto é a metanoia. Um líder ele precisa ter uma mente transformada. Ele precisa ter uma Algumas mudança. coisas precisam ser desconstruídas para ser construída Ainda mais que da maneira você certa. hoje tem líderes que vieram de outras denominações também, que tem cada um a sua caminhada com Cristo, um Sim. diferente do outro, né? E precisa colocar todo mundo, não numa caixa, né? Mas colocar Não, todo mas mundo olhando para o colocar mesmo alvo. no princípio, que aí a gente já pensou nesse segundo módulo focado nisso, de trazer quais são os princípios batistas, porque nós somos uma igreja batista. Sim, exatamente. Então, você falou, né, denominações diferentes que estão vindo, a gente vai ainda começar nesse módulo, mas é um módulo que vai tratar alguns princípios batistas, né, e, assim, princípios que lá de trás mesmo. A história, né? Não vai ser uma aula chata, não, né? Porque falar sim. disso não era chato. A gente que fez teologia sabe como é que é. Isso, Essa mas aula dá um sono, é assim. mais voltado também para trazer a questão de heresias, né? Ah, mas você quer O ir pro filtro. firmamento, né? Isso, Você a quer gente a precisa estrutura ter. batista de quais são os pilares que a igreja batista foi construída. Que às vezes tem muitas pessoas que vêm à igreja e não sabem, né? E não só isso, mas assim, é a estrutura básica da fé cristã, né? Quem é Deus, quem é Jesus, o que é a igreja. Então, trazer todos para esse nível básico, né? E caminhar nesse sentido para que a gente construa um muro Sim. para que as heresias do nosso tempo não alcancem Muito bom. a cabeça dos líderes. Isso dura quanto tempo? Tem um tempo ou não? Tem um tempo, a gente pensou na escola de líderes por 6 meses. 6 meses. Vou tentar encurtar um pouco isso para a gente conseguir até o final do ano estar com todos formados. Que aí a próxima leva de líderes já entra para a próxima turma, porque isso vai ser... Isso. Aí o nosso modelo celular aqui na nossa igreja, ele funciona de que forma? A célula tem um líder e tem sugerido que tenha um auxiliar de célula. Todas as células têm os seus auxiliares, né? Estamos tentando fazer com que todas, sim. porque a gente, como eu falei, né, a gente está num processo de construção. Não, sim, mas é o plano perfeito que está é sendo isso. implementado é o líder e um auxiliar. E um auxiliar, para que estar junto, ali caminhando, aprendendo, né? E a sugestão também é que consiga pelo menos mais 2 pessoas, né? Para que sejam também aprendizes. Por quê? No momento que você chega para multiplicar a célula, você está formando um novo líder que está na ELIP, na escola de líderes. Já está na ELIP. Já está na ELIP. Já então juntos. você vai fazer a multiplicação com ele. E quando multiplicar, os 2 vão ficar sem auxiliar de célula. Interessante, já tenho Então já estamos pensando em formatar nisso, né? Trazer mais, pelo menos 2 pessoas para caminharem mais próximos ali, discipulando, para que quando a gente multiplique, a gente já faça uma multiplicação com líder e auxiliar de célula. Muito legal. O ELIP tem um tempo de 6 meses, já uma projeção futura desses que são os auxiliares e novos auxiliares já sendo formados ali. Isso.
com a mentalidade da igreja, com a forma que está sendo criada, e o material já está escolhido e sendo colocado em prática e aprovado. Isso. Então, Esse material não é só o material da rede que eu falei, é um material também que o pastor pediu um livro sobre liderança, é um sim, material batista e tem várias todo outras um coisas. estudo, né? Isso, Mas estou falando do material que chega para células, que você pesquisou, já está em uso na igreja também. já está em uso. Até aquele que a gente trabalhou sobre paternidade, que a gente fez Sim. aqui algumas conversas, foi um dos materiais que você Dos trouxe. materiais que foi estendido, né? Para a igreja até toda, para né? cultos, né, na igreja e até o devocional. Até o podcast. E o podcast. Ainda tinha mais pessoas para virem que não deu ainda. Não sei se a gente vai prorrogar isso, mas foi uma história que tem gerado frutos, né? E aí o ministério hoje é esse, né? É um desafio, né? Você formar novos líderes. Uma coisa nova, né? Uma coisa nova. E pensar todo esse processo que a gente está falando desde o início da caminhada cristã, né? Então, assim, hoje eu falo com os líderes, né? O crescimento vem de Deus. Amém. O dar certo, entre aspas, vem de Deus. Porque o crescimento de uma célula não está a crescer em números, necessariamente. Exatamente. Mas com que as pessoas estejam crescendo em Cristo. Será que o sucesso da célula é quando ela tiver pessoas que se amam, se respeitam e nelas formam novos líderes? Porque é tudo que a gente espera, é que a célula cresça não só em número, mas em amor, em respeito, em tudo que eles têm que crescer. E ali dali saem novos líderes, né? Para outros, até outras células, né? Sim, eu me lembro que o apóstolo Paulo, ele falou disso, eu usei esse versículo numa das aulas do curso, né? Que fala assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Então, assim, esse crescimento ele pode ser em várias esferas, no sentido que você está falando, é que seja algo natural dos céus. Sim. Nas células. Assim, a minha maior preocupação é que não seja nada forçado, nada fora da hora. Nada tão longe de casa igual você tentou no começo, né? Fala. A sua história trouxe muito isso, né? Porque quando a gente quer fazer pela força do braço, ele murcha, né? Sim, tem um provérbio que fala, né? O inteligente aprende com os próprios erros e o sábio aprende com os erros dos outros. Exatamente. Então a gente precisa, foi muito bom o pastor me chamar para pesquisar isso, a gente pensar nisso junto, ver o que deu certo, o que deu errado, né? É uma construção mais sábia. Eu conheci a sua história, mas assim, até você se reencontrou com a sua história, né? A gente está caminhando para o final, eu vou deixar o Eric falar com você que está aí. Ele vai dar uma mensagem final. Você que é da igreja, você que está aqui conhecendo os nossos ministérios, fique à vontade, escreva aqui embaixo. Vocês estão conhecendo uma vertente que de domingo ou até na célula, em outra célula, vocês não conheceriam. Vocês estão vendo como a nossa igreja tem trabalhado em favor do reino. Com você, Eric. Eu agradeço, né, a oportunidade a vocês. E eu quero dizer que nós estamos caminhando para algo muito grande que Deus quer fazer aqui com a gente. Isso daí eu tenho nítido desde quando a gente chegou aqui na igreja, 5 anos atrás. E a gente tem visto a mão do Senhor. Porque a gente enfrentou uma pandemia logo quando chegamos aqui, a igreja fechou, foi que correria, né? Um negócio bem estreito, e hoje a gente vê tudo como a igreja está mudando, e assim, mudando para o melhor, né? Glória a Deus. Então, a célula, ela está entrando nesse processo para um crescimento que vai ser, né, de números, é inevitável, mas que eu creio em Deus que vai ser um crescimento sadio, porque a gente está pensando e tratando tudo com muito cuidado, com muita atenção, com muita dedicação, carinho. Então, você que não está em célula, eu quero te convidar a participar de uma célula no seu contexto, né? Se você é jovem, se você é adolescente, se você é casal, se você é homem, se você é mulher, vai ter uma célula específica na sua faixa etária, vai ter um líder de mulher que vai ser de mulheres mais jovens, de mulheres mais experientes, mais adultas. E aí aproveito para a gente fechar. Para alguém que está vindo à igreja, começou a vir, quem ela procura para achar uma célula que ela se encontre? A integração? Então, a gente tem no processo da integração, né? No domingo, o novo convertido, ele vem aqui na frente, né? E ele preenche um formulário e tem alguns outros encontros, mas dentro do Ministério de Integração, né? Eu não vou falar o spoiler desse ministério, mas... Eu estou esperando eles virem. Mário vai vir aqui, tem...
Mas tem um grupo que fica especificamente também para pensar em qual célula ele vai ser direcionado. Tá, mas é aquele irmãozinho que escapou da integração, sabe? Aí tá vindo, só sentando de domingo, tá assistindo o podcast hoje. Falou, ai, mas eu não tô em célula, eu não sei pra onde eu vou, com quem eu falo. Volta pra integração, vai lá e fala com alguém da integração. Fala com o Eric. Fala com você. É fácil achar o Eric, tá, igreja? Isso. Pode achar o Eric. Eric é o pastor Haroldo e... Você vai achar um lugar Porque pra você. tem um detalhe, né? O pastor Haroldo hoje ele é o supervisor das células. Então todas as células são supervisionadas por ele. Então ele é o líder dos líderes, o supervisor dos líderes. Isso. E eu, enquanto a Elipe, né, sou ali o professor, o discipulador dos líderes de célula que estão sendo Isso. formados. Que bênção. Obrigado, Eric. Obrigado você que está assistindo. Curte, compartilha, comenta aqui embaixo. É muito bom ler os seus comentários. Sei que vocês riram muito quando a mídia. Também me diverti muito gravando. E hoje a gente teve um papo que é prazeroso. Para você que está aí, você é membro da igreja, você que está chegando na Igreja Batista da Paz, esteja em célula. Você vai crescer e frutificar. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, um abraço.